Olá, meus irmãos, minhas irmãs, com alegria e muita satisfação, cumprimento a todos. E nessa oportunidade de podermos juntos abrirmos a Palavra de Deus e continuarmos estudando através da lição. É uma grande alegria realmente para mim. Eu gostaria, antes de iniciarmos essas considerações, de convidá-los para uma palavra de oração. Santo Deus, muito obrigado por permitirmos, debaixo da Tua graça, podermos gravar mensagens para a Tua honra, Tua glória e Teu louvor. Poder compartilhar com a missão que Tu nos tens confiado. Abençoe cada membro da Tua causa na face da terra, cada escolhido Teu. Abençoe todo o Teu povo que habita sobre a face da terra. Que todos, com a direção do Teu Santo Espírito, possamos cumprir com a missão que Tu nos tens confiado. Dirija-nos, guarda-nos, abençoe-nos, prepare-nos para o Teu reino. É o que te suplicamos, gratos, em nome de Jesus. Amém. O Espírito Santo é a vida santificada. É o tema principal desta semana. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros, irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses 5, 23. Olhando esse texto que acabamos de ler, duas perguntas podem ser feitas aqui, que de uma certa forma seria a chave de começarmos a compreensão desse tema. A primeira delas, quem nos santifica? Nós vimos aqui, o Deus da paz, Ele é que nos santifica. De cara já vimos que a santificação não são obras pessoais, não depende de ação nossa, direta, ação indireta. Porque Ele é que nos santifica. Nós precisamos de aceitar que Ele faça isso em nós. Aceitarmos sermos separados. Aí Ele nos transforma e nos guia. Nos transforma em luz do mundo e nos guia como sal da terra. Assim, tanto a nossa vida quanto a do mundo ao nosso redor terá muito mais sabor. Independente das tempestades ou das bonanças. Porque se Deus é conosco, quem poderá ser contra nós? A outra pergunta não é diferente da primeira. Quem nos conserva íntegros? Deus, da mesma forma. Então, se Deus é que faz tudo, nós só precisamos de uma coisa, aceitar. Que Ele faça isso. Que Ele de fato nos transforme e nos conduza. Portanto, tudo se resume numa só palavra: aceitação. Se eu aceitei, eu dei o primeiro passo no livre-arbítrio que Ele me deu para que o resto aconteça. Se eu dei o primeiro passo, que é a aceitação, Ele dará o próximo passo em minha vida, me conduzindo à conversão, me conduzindo à consagração, o próximo passo me conduzindo à santificação e principalmente naquele grande dia, a glorificação. Esses passos são inevitáveis. É um efeito dominó para quem aceitou a Jesus em sua vida. Pense nisso, meu amado irmão. Pense nisso, minha amada irmã. Segundo tema, a santidade de Deus. Eu convidaria os irmãos a abrir as Bíblias em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 14 ao 16, e veja o que a palavra nos diz. Como filhos obedientes, não vos conformeis com as concupiscências que antes tinhais na vossa ignorância. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede também vós santos em todo o vosso procedimento. Porquanto está escrito, sereis santos porque eu sou santo. Se alguém aceitou a Cristo, é inevitável Cristo transformar essa pessoa. Inquestionavelmente, incontestavelmente, essa pessoa será propensa a imitá-lo, a buscar imitá-lo.
Esse é o propósito da nossa eleição, onde Deus nos elege a fazer parte de uma raça eleita, sacerdócio santo, para que um dia possamos, pela graça dele, ao recebermos a glorificação de Cristo, de nosso Senhor, voltar a fazer parte da raça original, a raça pura, aquela que saiu das mãos do Criador, limpa, pura e transparente. E a única forma disso acontecer em nossa vida, de fato, é aceitando o seu chamado, porque assim compreenderemos a direção que ele vai apontar na nossa vida, porque nós fomos todos criados à sua imagem e semelhança, e a inteligência divina guiará os nossos passos para crescimento nosso em sua graça e para a honra e a glória do eterno Deus. Terceiro tema, a natureza da santidade. Analisando o texto de Efésios, eu citaria o verso 3 também e o verso 4, conforme mencionado aqui. O verso 3, na realidade, é uma chave desse tema, da natureza da santidade. Veja que, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes, em Cristo. Veja, meus amados, é fundamental entendermos isso, porque o reino de Deus abraçou esse planeta. Mas essa bolha dimensional que vem de lá, nós só entramos nela, passamos a pertencer ao reino, quando aceitamos o chamado. Lembra da oração sacerdotal? Pai, eu não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal, porque eles não são mais desse mundo, assim como eu não sou. Mas eu preciso aceitar, fazer parte dessa área dimensional do reino eterno, mesmo que eu não esteja enxergando a Deus fisicamente, mas eu estou sentindo Ele em minha vida, me guiando, me proporcionando os momentos reais dessa porção da vida que eu vivo neste velho mundo, para ter valor. Valor salvífico, não só para mim, mas para o mundo que vive ao meu redor. Já parou para pensar o tanto de gente que morre toda hora? O tanto de gente que nasce toda hora? Qualquer hora dessas, está qualquer um de nós na fila. E aí, cumprimos a nossa missão com êxito ou com frustração? Independente da idade, somos mortais. Para morrer basta estar vivo. E a nossa missão? Então nós temos que aprender a conviver com as coisas celestes, se preparando neste mundo para viver no mundo vindouro. Porque a sepultura, o descanso, o sono da morte, não escolhe cara e nem condição, não. Chegou, chegou. E aí? Está preparado? Muitos sabemos pelas Escrituras Sagradas que não vão provar a morte. Vai ser transformado vivo. Mas quem é que tem certeza disso? Quem tem segurança disso? Se não vai descansar antes de Jesus voltar? Eu queria que ele voltasse hoje, agora. E aí? Será que ia ser bom para muita gente? Será que não tem muita gente em cima do muro ainda para descer? E o reino de Deus, como as lições têm mostrado, tem sofrido violência aqui na terra, porque para lá ele não sofre. Sofre de forma indireta, porque Deus vê seus filhos sofrendo, ele sofre também. Mas aqui é o lugar que o reino de Deus sofre combate, sofre ataque violento da maldade. Lembra que Paulo falou? Potestade das maldades em lugares celestes. Então o tempo todo tivemos quantas perseguições na história da humanidade, e ainda está previsto mais uma para encerrar a história deste velho mundo, que é a que conhecemos como o decreto dominical profetizado no Apocalipse, dentre outros livros da Bíblia Sagrada. Meus amados, precisamos de acordar, de andar com firmeza no propósito que temos sido chamados.
Pense nisso, meu amado irmão. Pense nisso, minha amada irmã. E comentando o restante do verso 4 de Efésios, capítulo 1, como também ele nos elegeu nele, antes da fundação do mundo. Presta atenção nesse detalhe. Para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Meus amados, a compreensão desse tema, a seriedade desse tema, de cara envolve primeiro os atributos da divindade, quer dizer, onisciência, onipotência, onipresença. Ele já sabe direitinho, não é predestinação bíblica, isso não existe, mas ele, como um Deus onisciente, ele sabe exatamente quem vai se salvar, quem vai se perder. Mas e você? Você está seguro da sua salvação? E por que não? Por que não está seguro? Por que eu não procuro de imediato ter certeza da minha salvação? Que só basta uma coisa, aceitar. Se aceitar, ele vai pilotar a nossa vida e nós nos consagraremos nos seus caminhos. Mas aceitar de verdade. Ter humildade suficiente para negar a si próprio e tomar a cruz circunstancial de nossa missão e seguir em frente para a honra e a glória de Deus. O segundo ponto, tão sério quanto, pela natureza da santidade divina, é entender que, além de envolver os atributos da divindade, envolver as regiões celestes, como nós vimos no verso 3. Vejam, meus irmãos, aceitar a verdade e falar a verdade custa muito caro. Isso é pesado. E quantos têm sido sacrificados por isso? A verdade, ela é dura, mas machuca só na hora. Nós precisamos lembrar, meus irmãos, a perseguição profetizada pelo nosso Senhor Jesus. Nós não podemos esquecer que os membros da igreja dele, os líderes da igreja dele, perseguiram ele e conduziram ele ao Calvário. Foi uma verdadeira campanha. E era a igreja do povo de Deus. Ele não maltratou a hora nenhuma a igreja dele por isso. Pelo contrário, orou por eles o tempo todo. Essa mesma igreja passou por 7 períodos e não tem 8º período. O último deles é Laodiceia, povo justo. Mas continua. Constantemente, membros inconversos dentro da igreja conseguem viver e expor a maldade. E isso machuca, arranha muito a obra de Deus na terra. Saber que tem pessoas que não conseguem amar o suficiente, o semelhante, e muito menos a obra de Deus, e muito menos então a Deus. Para nós alcançarmos esse padrão, temos que ter uma aceitação limpa e completa, e entendermos que dentro da igreja, quem pode mais nos ajuda, quem pode menos será ajudado por nós. Esse é o propósito da igreja, que é a UTI. Só assim, tendo consciência ampla e absoluta disso, teremos condições de viajar pelo mundo, que é o hospital, e cumprir com a missão que ele tem nos confiado, que é divulgar o evangelho a todo o povo, tribo e língua. E o terceiro e último passo, que o único espelho e referência absoluta para a nossa conduta de fé é o próprio Cristo. Não tem meio termo. Não tem 2, nem 3, nem 4. É espelhar nele. Só assim conseguiremos caminhar com segurança dessa salvação maravilhosa que gratuitamente nos oferece hoje, agora. Está ao nosso dispor. E podemos então cumprir nossa missão. Seja para ser arrebatado vivo na volta de Cristo, seja para ser ressuscitado. Pense nisso, meu amado irmão. Pense nisso, minha amada irmã. O agente da santificação, 4º tema. Eu citaria 1 Coríntios, capítulo 6, verso 9 até o 11. No verso 9 e 11, apresenta uma lista negra de pessoas que não vai entrar de jeito nenhum como tais no reino de Deus. Você vai lá e dá uma lidinha naquela lista lá para você ver. Vai que você encaixa. Aceitar o Espírito Santo.
nos libertar dessa lista, nos excluir dessa lista e nos incluir no livro da vida do Cordeiro, tudo muda. A palavra-chave: arrependei-vos e convertei-vos. E assuma o compromisso definitivo do lado do Mestre. Pronto. Saiu da lista negra, passou para a lista do Cordeiro. Para o livro da vida do Cordeiro. Pense nisso, meu amado irmão. Pense nisso, minha amada irmã. Vale a pena. Afinal de contas, nós estamos falando de vida eterna. Ou morte eterna. Que é só isso que existe, o resto é resto. A prova disso é que no verso 11, o Espírito Santo ele nos lava, nos purifica e nos habilita para o reino. Por isso que ele nos exclui da lista negra e nos entrega limpinho nas mãos do Cordeiro e nos conduz à vida eterna para abraçarmos definitivamente com a Santíssima Trindade e vivermos eternamente com o Senhor. Se observarmos Gálatas capítulo 5, versos 16 e 17, veremos que na batalha do grande conflito, seremos coroados de êxito ao desempenharmos as obras do Espírito. Seremos guiados por elas. E lá em Hebreus capítulo 12, verso 1 e 2, nós correremos a carreira proposta em direção ao trono da majestade, que é justamente o propósito original do plano da redenção, para mim e para você. Quinto tema: o padrão de santidade é a lei de Deus. Um texto-chave fecha bem isso aqui. João 14, 15. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Veja, meus irmãos, quem ama Jesus não precisa dele mandar fazer nada. Vai fazer de forma espontânea. Vai cumprir com seus mandamentos de forma natural. Nada forçado. E seremos vitoriosos. Primeiro, porque a lei de Deus se fundamenta na expressão do seu caráter, que é nada mais nada menos do que amor. Deus é amor. Então, se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Estará andando firmemente com Deus. Segundo, em Romanos 7,12, nos esclarece de forma absoluta que o mandamento é justo, santo e bom. E terceiro, que a lei é como um espelho. Não adianta você esfregar o espelho na cara. Os 10 mandamentos é como um espelho. Se você esfregar com a cara suja de graxa, vai sujar o espelho, não dá em nada. Mas se você olhar com consciência e ver onde está a sujeira do teu rosto ou no teu corpo, é só ir lá e limpar. Arrependei-vos e convertei-vos. O resto é ir para o tanque batismal, lavar, e aquilo vai embora para o mundão, afora. E a nova criatura vai sair ali de dentro. E vai ter o padrão de santidade ideal no seu perfil comportamental, que é amando a Jesus e guardando os seus mandamentos, para a honra e a glória de Deus, crescimento do converso na causa de Deus. Sexto tema, buscando santidade. Eu diria que o primeiro passo é lembrar de Mateus 5,48, que nos mostra um padrão de esferas distintas. Sede santo como é vosso Pai que estás nos céus. Sabe, meus irmãos, cada um na sua esfera. Essa busca pode ser trocada por aquela palavra, aceitar. Se você aceitou, você buscou. É uma forma de buscar. Porque Jesus diz que quem bate, encontra. Quem procura, acha. Se nós encontramos com Jesus, nos entreguemos a Ele. Escutou ele bater na porta do coração, abra. Ele vai entrar e guiar a nossa vida. Em nossa esfera,
desenvolveremos para a honra e glória de Deus, com o auxílio do Espírito Santo em nossa vida, o suficiente para conduzir muitas outras pessoas aos pés de Cristo. Porque quem é luz influencia outros a fazer parte da luz. As trevas são sempre banidas pela luz. E um bom tempero sempre atrairá consumidores interessantes para a honra e a glória de Deus. A palavra de Deus é um banquete maravilhoso. E uma vida regada pela palavra de Deus é algo que desperta muito. Um segundo passo interessante aqui, Efésios capítulo 4, verso 22 ao 24, mostra que despindo-se do velho homem, se revestindo de uma nova criatura. Esse velho homem tem que sepultar ele e passar cimento na boca. E não deixar ele levantar de novo, não. Põe o pé em cima da sepultura velha. Porque aquele cara, se ele levantar de novo, menino velho, a situação volta muito pior do que antes. Eu nunca vi nenhum tipo de pecador que quando apostata não fica muito pior do que antes de converter. Tô para ver. Mesma coisa de um drogado que largou a droga e voltou para a droga, o cachaceiro que voltou para a cachaça, fumante que voltou para o cigarro. Volta dobrado, no mínimo. Para ser pouco, volta dobrado. Então a velha criatura sepulta ela e cimenta a boca da sepultura. E mantém o coração entregue nas mãos de Cristo para realmente caminhar longe, longe da velha criatura. Deixa ela lá mortinha para no fogo depois do milênio encerrar com aquele assunto de vez. Passar a régua e viver para a honra e a glória de Deus. E em muito breve ver o nosso Senhor voltando nas nuvens dos céus. Terceiro passo, Salmo 15, 1 e 2. Todos os eleitos morarão com o Senhor no seu santo monte, se hoje se entregarem a Ele. Se hoje permitir que Ele transforme a nossa vida, nós moraremos em seu santo monte. Aqui mesmo, nesse velho mundo. Vão passar 1000 anos lá no céu, conforme Apocalipse 20 mostra, e depois voltaremos para cá. E o centro de administração do universo será aqui. Todas as galáxias do universo girará em torno do nosso planeta, o planeta Terra. Isso está relatado nas Escrituras Sagradas. Porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. E nós estaremos para sempre com Ele, morando aqui, nesse lugar. Vale a pena, meus amados. Pense nisso. Sétimo tema, só 2 caminhos. Aqui nós temos um texto de Levítico, capítulo 19, verso 2, que diz o seguinte: fala a toda a congregação dos filhos de Israel e dize-lhes: santos sereis, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Meus irmãos, ou nós aceitamos o caminho da santificação, que é a porta estreita, ou a porta larga, que é o caminho da perdição. O nosso livre-arbítrio precisa ser exercitado para esse propósito, de trilharmos no caminho da porta estreita, orientados por nosso Senhor. Porque o outro caminho é muito fácil, mas não tem fundamento. E a cruz de cada um, não precisa de cortar pedaço nela não. Porque na hora de atravessar o abismo não vai faltar pedaço. Vamos atravessar tranquilo. Só peça a Deus que nos dê poder para rompermos a caminhada pela porta estreita e em muito breve, com nossos entes queridos, com nossos familiares e famílias, pela graça de Deus, podermos o máximo possível de pessoas conduzi-las aos pés de Cristo para abraçar com o nosso Salvador. Que possamos todos nós ter mais êxito do que teve Ló em Sodoma e Gomorra, que não conseguiu arrastar quase ninguém, só 2 filhas, dos quantos e quantos filhos que ele tinha, netos, sobrinhos, bisnetos. Meus amados, a nossa razão neste mundo é muito mais do que a gente imagina. Que Deus abençoe a mim e a você, que possamos entender melhor o significado desta vida e, para a honra e a glória de Deus, andar com firmeza nos caminhos de Deus
e em muito breve possamos todos nós juntos abraçarmos com o Senhor e vivermos para sempre com Ele. Santo Deus, que a Tua palavra se cumpra em nossas vidas, perdoe nossos pecados e faltas, santifica-nos em Tua palavra, porque a Tua palavra é a verdade, unja as nossas palavras e os nossos passos e a nossa conduta, que naquele grande dia, nós e os nossos lares representados sejam contados entre os salvos. É o que eu te suplico e agradeço, em nome de Jesus. Amém, Senhor.